Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? É com muita alegria e gratidão ao Senhor que Ele permitiu mais um dia nas nossas vidas, que abríssemos nossos olhos e pudéssemos contemplar a sua beleza, a sua grandeza e a sua santidade. Devemos louvar e agradecer e bendizer o santo nome do Senhor todos os dias, pois Ele sabe, Ele conhece a minha e a sua vida. Ele sabe quais são as nossas necessidades, quais são as nossas dores, as nossas aflições. Só que hoje, Deus Ele quer falar conosco mais uma vez. E hoje Ele quer falar sobre libertação. Quantos de nós, irmãos? Todos os dias precisamos de uma libertação. Seja ela qual for. Hoje, Deus Ele quer nos libertar para a honra e glória do seu nome. Amém? A palavra de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 50, a partir do versos 1 até o 26. E o nosso tema da palavra de hoje é libertação. Abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 50, a partir do versos 1. E vamos meditar juntos e ouvir a voz do Senhor para as nossas vidas nesse dia de hoje. Que diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, e depois voltarei. Respondeu o Faraó: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os príncipes da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém as crianças, e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara com um campo por posse de sepultura. E Efrom, o heteu fronteiro, a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele
subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado. Porque te fizeram mal? Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. E disse José a seus irmãos: eu morro, porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram e o puseram num caixão. Quando jovem, José preocupava-se com seu presente e seu futuro. Ostentava as melhores roupas e esperava ser o principal herdeiro da família, por ser o filho da mulher que seu pai amava. Achava-se superior aos demais. Esse orgulho complica os relacionamentos, quando os outros também sofrem de tal transtorno. Então, surgem conflitos. Isso é muito comum nas comunidades, até mesmo nas religiosas. Deus tirou tudo de José: família, bens, até os inimigos, seus próprios irmãos, que o venderam para o Egito como escravo. E agora? Que fazer da vida? Deixar o barco correr? Dois pensamentos lhe ocorreram. Primeiro, Deus está no controle. Ele deve ter um propósito com esses percalços. Segundo, se há um propósito divino nisso tudo, devo deixar de preocupar-me comigo e tratar de conhecer os propósitos divinos, comigo e com os meus semelhantes. Aprendeu tudo isso à custa de passar por vários cativeiros. Por fim, Deus o libertou do seu senhor anterior, que eram seus interesses, desejos, honras e glórias. Cativou-o para servir a ele. Graças a isso, José foi uma bênção para muita gente. Entendeu que os males recebidos dos seus irmãos estavam no plano de Deus e explicou isso a eles. Será que conseguimos ver nossos males dessa maneira? Quando José pediu que sepultassem seus ossos em sua terra natal,
Aquilo foi uma confissão de fé de que Deus cuidaria da sua família e a levaria de volta para casa. E Deus honrou essa fé. Passando pelo cativeiro, José foi libertado do seu orgulho e levou uma vida benéfica em fé e esperança sobre a direção de Deus. Mais tarde, Jesus assumiu um cativeiro muito pior e a própria morte, para nos abrir o acesso a uma vida tão ou mais abençoada como a de José. E se então enfrentarmos reveses na vida com Deus, podemos lembrar-nos de José e de como sua angústia foram úteis para o seu aperfeiçoamento espiritual. Em Hebreus 13:5 diz: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Alegrem-se também na tribulação. Deus está cuidando do seu filho, que é você. Todos nós conhecemos, irmãos, a história de José. A perseguição, o sofrimento, as ciladas, todos nós conhecemos. Só que nós conhecemos por ele ser um sonhador, né? Nós não conhecemos esse outro lado que acabei de dizer. José, irmãos, ele era um homem comum como eu e você. E ele sabia que seu pai o amava mais do que seus irmãos. Porque para o seu pai, José era o primogênito. Mesmo que o seu irmão mais velho fosse o outro. Mas ele era o mais velho para seu pai. Ele é que era considerado como primogênito. Porque ele era filho de Raquel. E Raquel foi a mulher que seu pai a amou desde os primeiros dias em que colocou os olhos sobre ela. Então, seu pai o amava mais do que seus irmãos. Isso está claro. Então, José se sentiu orgulhoso. José lhe permitiu que o orgulho, de fato, entrasse dentro dele. Então, quando Deus viu que José não poderia estar acima de seus irmãos, que José não poderia se ensoberbecer, permitir que o orgulho tomasse conta dele, Deus, então, colocou o plano dele em prática. Preste atenção, irmãos. Todas as vezes que nós formos ser exaltados, primeiro a gente tem que ser humilhado. José, o pai e os irmãos não conheciam os planos de Deus. E Deus conhecia os planos do pai com o filho. Mas o pai e o filho não sabiam, não conheciam quais eram os planos de Deus para a vida de José. José cresceu aprendendo as Escrituras. José aprendeu a ler, a escrever, a fazer divisão. E seus irmãos nunca aprenderam isso. Seu pai ensinou somente a ele. Porque até nisso tinha um propósito, irmãos. Porque desde o princípio, desde o ventre de sua mãe Raquel, Deus já havia separado José. Deus já havia um plano para aquela vida. Plano de governar o Egito. Porque Deus sabia que naquela época, na qual ele governou, haveria uma grande fome, não só no Egito, mas em toda a circunviança daquela nação, daqueles reinos, daqueles povos.
e apenas um ia ser capaz, ia ter a coragem, ia ter em seu coração um compromisso e a lealdade com Deus. Então, quando Deus viu que ele estava se sentindo maior do que seus irmãos, o próprio Deus o humilhou. Mas não se esqueça que o próprio Deus o exaltou. Levou seu pai até ele, levou até ele os seus irmãos. Mas o mais importante dessa história, irmãos, sabe o que é? Que seus irmãos arrependeram do que fizeram e pediram perdão a seu irmão José. E José não se sentiu orgulhoso. E ele mesmo disse: por um acaso estou eu no lugar de Deus? O que isso quer dizer, irmãos? Por um acaso sou eu Deus para que julga vocês? Para que dê a sentença de morte? Ou para não perdoar vocês? Por um acaso não tenho eu pecados? Será que nós, irmãos, reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, como José reconheceu deles? Será que nós estamos preparados e dispostos a perdoar o nosso próximo que nos feriu, que nos traiu, que nos humilhou? Eu acho que não, irmãos. Porque nós somos orgulhosos, presunçosos, queremos tudo da nossa maneira. Queremos que Deus age da nossa maneira, na hora que nós queremos, e não é bem assim. Então, não se coloque no lugar de Deus. E perdoa o seu próximo. Não somos Deus. Deus é o único que é santo. Deus é o único que pode julgar. Ainda mesmo assim, Ele nos ama e nos perdoa. Então não se coloque no lugar de Deus. Perdoa o seu próximo. Perdoe aquele que lhe feriu. E se não conseguir perdoar, peça a Deus para liberar esse perdão no seu coração. Porque isso, irmãos, é uma escravidão. E foi isso que Deus fez com seus irmãos e com o próprio José. Por isso que o tema é libertação. Veja o que diz no versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eles se entregaram a José, porque eles reconheceram que José de fato era maior do que eles. E que agora, depois que o pai se foi, eles achou que José faria deles escravos, servos. Não se sinta escravo, irmão. Não se sinta servos do teu próximo. Porque esses servos aqui têm um significado diferente de servir. Estamos aqui para servir o nosso próximo, mas não para ser prisioneiros dele. Então, no versículo 19, José respondeu: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então é Deus, irmãos, quem vai julgar aquele que nos humilha,
aquele que nos fere. Mas mesmo assim nós devemos pedir ao Senhor a justiça dele, mas também a misericórdia. Sabe por quê? Nós não conseguimos nos colocar no lugar do nosso próximo. E se fosse nós, irmãos? E se a gente estivesse errando dessa maneira? Será que nós gostaríamos de ser julgados, mortos? Será que nós gostaríamos de ser servos e prisioneiros? Será que suportaríamos? Então, irmãos, receba essa libertação hoje. Receba essa cura hoje, que Deus quer nos libertar. Irmãos, isso é lindo. Isso é lindo, irmãos, isso é algo sobrenatural. Essa fala de José, esse reconhecimento, ele reconheceu que ele era como um dos irmãos, que ele também era servo do Deus vivo. E é isso que somos, servos do único Deus, do Altíssimo, do soberano, do grandioso e poderoso e eterno Pai. Nós somos irmãos, em um só corpo, em um só sangue. E também devemos reconhecer, assim como José reconheceu, Deus como um grande juiz, o grande Deus poderoso e único, e reconheceu que ele era igual a seus irmãos e que também precisava, irmãos, do perdão dos próprios irmãos dele, e que assim também sejamos nós, além de nós perdoarmos o nosso próximo, que nós também viemos pedir o perdão a ele. Amém? Essa é a palavra de hoje. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. E peço ao Pai que vocês sejam libertos pela palavra, através dela, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe a todos.